E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Resolvi deixar uma aula para vocês aqui, uma aula completamente bônus do bônus, tá? Não estava programado, mas eu acho que é essencial. Acho que é essencial e não estava programado, mas como eu falei, eu acredito que seja essencial a gente falar sobre o que eu quero falar hoje aqui com vocês, que é a questão de trabalhar a sua autoconfiança. Muita gente tem a sua autoimagem, problema de autoimagem, né? Por que tem problema de autoimagem? Porque ainda não tem, né, nenhum resquício de identidade descoberta. Não tem problema. Muitas vezes a pessoa não tem identidade descoberta, mas ela tem uma autoimagem feita, estruturada, que faz com que você progrida nas questões na sua vida, né? E faz com que você progrida, obviamente, então, para se libertar dessas questões da ansiedade e da depressão. E o que eu quero falar para vocês? Para vocês, como que determinados comportamentos, determinadas formas de pensar vão ajudar vocês a terem mais confiança em vocês, a não deixar que os outros fiquem montando cavalo em cima de vocês. Hoje, mais do que nunca, o pessoal confunde muito, né? Fala assim que, por exemplo, eu sou uma pessoa boa, bonzinho e tal. E que ser uma pessoa boa é ser uma pessoa que fala sim para tudo, é ser uma pessoa que, né, como diz, faz o que os outros querem, que coloca as necessidades dos outros acima das suas, que fala amém para tudo que o outro fala. Que, como diz assim, que guarda, que o outro falou alguma coisa e você guarda aquilo para você, simplesmente. Né? Não é que você tem que sair brigando com ninguém, mas você tem que saber se colocar no ambiente que você está. Você tem que saber qual a posição que você se encontra, qual a posição que você quer se colocar. Né? Por exemplo, fala de humildade. Né? O que é ser humilde? Humilde não é essa versão equivocada que as pessoas têm de ser uma pessoa pobre, de ser uma pessoa oprimidinha, uma pessoa que abaixa a cabeça para todo mundo. Não é isso. Ser humilde é saber a tua posição, saber que você não é mais e nem menos que ninguém, mas que você tem capacidades, que você tem qualidades e que essas competências que você tem precisam ser valorizadas. Precisam ser valorizadas. Por quem? Por você. Primeiro ponto, por você. Porque se você não valoriza as suas competências, se você não valoriza as suas habilidades, ninguém vai valorizar. E fora que tem um poder persuasivo próprio seu, né, das questões de você alimentar-se das suas competências, de você se enxergar como realmente uma pessoa que é boa no que faz. Você não pode se iludir, mas você tem que entender das suas competências e falar, eu sou bom no que eu faço. E se eu não sou bom, eu vou ficar bom, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou ficar bom no que eu faço. Por exemplo, eu aqui, né, na posição ainda de estar ensinando vocês essas questões, se alguém perguntar pra mim, eu falo, sou zica pra caramba. Eu manjo mesmo. Tô mentindo? Não, eu manjo mesmo. Só que o que acontece? Eu dou confiança realmente para isso que eu tenho como uma competência, como uma aptidão, como uma qualidade. Eu até vou sugerir para você fazer uma atividade aqui no decorrer do vídeo, mas nós vamos tratar de algumas questões para que você consiga mudar a sua forma de pensar e de sentir em relação a essa sua autoconfiança. E tem alguns detalhes que fazem com que você tome lambada nisso, e aí a gente vai falar sobre algumas dessas questões. Por exemplo, primeiro, né? O que acontece com a boa parte das pessoas, inclusive é uma coisa que acaba frustrando e muitas vezes causando depressão nas pessoas, se comparar com os outros. Você não tem que se comparar com ninguém, você tem que se comparar com você mesmo no seu dia anterior, ponto, acabou, é isso. Por que você não deve se comparar com ninguém? Né? Porque você não sabe o que a outra pessoa está fazendo, você não sabe o que ela está passando, você não sabe, como diz, todos os bastidores que ela enfrenta, que ela tem que fazer para chegar naquele resultado.
E aí o que acontece? Quando você se compara com essa pessoa, né, você está comparando os seus resultados e o seu bastidor, tudo que você está fazendo ou não está fazendo, ou não está tendo tanto resultado, com o sucesso da pessoa. Você não, por isso que eu estou falando, você não sabe o bastidor. Se você fosse comparar o seu bastidor com o bastidor da pessoa, você fala, nossa, caramba, realmente eu estou precisando fazer mais dessas coisas aqui para poder chegar nesse resultado. Mas não acontece isso. Você compara o seu bastidor com o sucesso, com o palco da pessoa. E é óbvio que você vai perder. Não tem como. O cara está mostrando o melhor dele e você está mostrando o seu que ainda nem está feito. É óbvio que o dele vai ser melhor. E aí isso pode causar frustração e pode levar à depressão. Então, não se compare com ninguém. Se inspire. Se inspire. Usa isso como uma força aí para te mover e fazer o que precisa ser feito. Mas nunca se compare, porque vai dar ruim. E se inspire e lembre-se, se você for se comparar, lembra, aquilo ali é o melhor que ele tem. Qual que é o melhor que eu tenho? Mas não para comparar, você está entendendo? Que, se o cara tá melhor porque ele tá fazendo mais, ele tá entregando mais, ele tá estudando mais, ele tá levantando mais cedo, ele tá aí malhando mais, ele tá fazendo uma série de coisas a mais que você. Então, basta só você fazer mais do que você tá fazendo, entende? Então, faça mais. E pare com essa coisa de se comparar com o outro. Fechou? Primeiro ponto para a questão da autoconfiança. Segundo ponto, vamos ver aqui. Que é o que eu falei anterior. Reconheça as suas competências, reconheça as suas qualidades. Né? Eu vou sugerir para você fazer uma atividade que é a seguinte, para você separar, colocar suas qualidades num papel. Tudo aquilo que você acha que você é bom. E aquilo que você acha que você é bom, além de você potencializar e melhorar, né, estudando, fazendo o que for preciso para melhorar, você vai se dar conta mesmo, você vai falar assim, porra, eu sou bom nisso. Até nos seus exercícios de meditação, quando você estiver fazendo as visualizações e tudo mais que você queira fazer, você se vê crescendo nessa competência, se vê se tornando cada vez melhor, se vê as pessoas reconhecendo essa sua competência. Porque realmente é isso, a gente precisa valorizar, isso não é arrogância. Se alguém falar pra mim, você é bom no que você faz, eu sou zica, eu não sou bom, cara. Eu sou mais que bom, mano. Mas isso é arrogância? Não, eu entendo até o nível que eu vou. E eu entendo o que eu preciso fazer e falar para poder me estimular a ser melhor. Eu não estou agindo de arrogância. Arrogância, o que é arrogância? É quando você se qualifica, se aumenta para diminuir alguém. Isso é arrogância. Agora, quando você não está diminuindo ninguém, você está reconhecendo as suas competências, isso não é arrogância. E você precisa fazer isso. Você com certeza tem uma série de qualidades, tem uma série de competências, né, habilidades que você é bom. Você só precisa se dar conta disso, né? Faz um exercício de consciência, faz uma respiração, dentro da meditação. E aí você se questiona, no que eu sou bom? Quais são as minhas qualidades? Porque não importa se você está em estados de ansiedade, em estados depressivos. Não importa, você tem coisa boa. Você pode ter certeza. Eu duvido, não existe. Eu te falo, não existe ninguém que não seja bom em alguma coisa, que não tenha alguma qualidade. Não tem como. Não tem como. Te falo que não tem como porque não quero tocar em determinados assuntos, mas, você é a imagem e semelhança de alguém muito poderoso. E eu não falo isso de brincadeira. Mas, deixando essa questão de lado, eu falo pra você, é matematicamente impossível. Você é bom em alguma coisa. Você só, muitas vezes, não descobriu. Tem até uma história muito bacana, que é a história, eu sugiro até você pesquisar e assistir. Assista isso, vai ser uma das atividades. Assista isso. Procura assim, joga no Google. Clóvis de Barros, e não sei se vai por aptidão ou descobrindo o que eu gostaria de fazer, alguma coisa assim. Ele vai contar a história dele, de como ele descobriu no que ele era bom. E ele conta, né, fazendo só uma breve, contando um pouquinho aqui para você fazer um spoiler,
ele conta que o pai dele, né, o pai dele que chamava na chincha para começar a entender, né, para ver no que o filho dele era bom. E, cara, o pai dele fez de tudo, mas de tudo. Chegou num ponto que é até engraçado, que ele fala no filho assim, ó, quando seu pai leva você para você no hipismo, pra você ser jockey, é jockey acho que fala, né? Para você ir no hipismo, é porque já não tem mais opção, o cara tentou tudo. E ele não era bom em nada, absolutamente nada, tudo. E quando ele fala que não era bom, não é que assim, eu sou mais ou menos, não, é ruim pra caramba. Era ruim pra um cacete. E isso é até um ponto positivo. Porque, se você começa a fazer diversas coisas, começa a se questionar, começa a ver, a procurar, né, fazer algo para ver se você é bom naquilo, e você vê que só é ruim e ruim pra cacete, ruim. Maravilha, você não vai perder tempo fazendo isso aí para descobrir se você é bom ou não. Você tá entendendo? Por exemplo, eu quis desenhar. Eu olhava pro meu pai, olhava pra minha tia, né, família de gente que tinha dom para desenhar, eu falava, cacete, mano, eu não sei desenhar, eu queria aprender a desenhar. Mas, cara, eu tive que treinar pra caramba, eu tive que treinar muito pra poder, ser um cara regular, sabe? E bem, acho que assim, vai abaixo do regular, pra falar a verdade. Né? Fazia uns desenhos da hora, meus amigos achavam o máximo, mas, cara, olhando hoje, assim, não tinha futuro algum, impossível, sabe? Impossível mesmo, né? Até conheço um rapaz que desenha muito, olha assim, eu falo, meu Deus, coitado de mim. Na época que eu desenhava, coitado de mim mesmo, nossa senhora. Então, perdi meu tempo investindo naquilo ali, sabe? Então você não vai perder seu tempo se você chegar e for meio que parecido com o Cláudio de Barros, né, nessas questões. Mas aí ele acabou descobrindo no que ele é bom, né? E aí o cara arregaçou, velho. E hoje ele é super mega conhecido, né? Então, assista esse vídeo, você vai entender do que eu tô falando e você vai começar a procurar isso, procurar suas competências, procurar suas qualidades e vai anotar num papel. Vai anotar num papel para que você use isso também nas suas práticas de meditação, para que você vá cada vez mais internalizando e melhorando isso daí. Fechou? Reconheça suas competências. Outra coisa que impede sua autoconfiança, é deixar de lado, né? Não ficar fazendo o que os outros querem que você faça. Eu não sei quantos anos você tem aqui, mas eu já vi diversas pessoas que vai estudar, vai fazer faculdade, nem quer fazer faculdade, cara. Nem quer. E aí vai fazer para agradar o pai e a mãe. Parece nobre, parece muito bonito, mas vai dar ruim na sua vida. Você vai perder um tempo do cão. Imagina você estudar 4, 5 anos para depois você chegar à conclusão que você não vai querer fazer isso, não vai servir para nada na sua vida. Nossa senhora, é uma perca de tempo, 4, 5 anos, perdendo um tempo precioso que podia ser empregado naquilo que você quer de fato. Dane-se o que os outros querem, não importa quem seja. Paulo, nossa, mas parece muito forte isso que você está falando. Eu não vou respeitar os meus pais. Claro que você vai respeitar seus pais. É óbvio, a gente tem que respeitar mesmo. Não importa como eles são com a gente tem que respeitar mesmo, são nossos pais. Mas respeitar é diferente de baixar a cabeça, de ser bobinho. Não, cara. Né? Eu estou falando dos seus pais, mas isso pode ser do seu marido, pode ser do seu irmão, pode ser do seu cônjuge, pode ser de quem for. Não, cara, não dá pra ficar montando as costas, não. Dos seus filhos vivem montando suas costas. Não dá, cara. Filho, como diz filho, a gente carrega nas costas até 4 anos, depois não carrega mais, bicho. Não dá. Não dá pra você ficar levando em consideração tudo que as pessoas falam e você não faz o que você gostaria de fazer. Não é egoísmo, gente, não é egoísmo. O que eu tô querendo dizer é assim, você não vai fazer coisas que vão prejudicar os outros porque você simplesmente quer. Não é isso. É coisas relacionadas à sua vida. Paulo, vamos sair e fazer tal coisa, tal? Pra que eu vou sair? Um exemplo, né? Por que eu vou sair? O que vai me agregar nisso? O quê? Eu vou sair só para não ficar mal visto, num círculo, alguma coisa. Não, cara. Se eu não quero sair, eu não vou sair. Se eu vejo que é importante, que tem uma intenção que eu preciso fazer, né? Por exemplo, networking, sei lá, alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu analiso, simplesmente vou lá e faço. Né?
Mas eu não vou fazer algo porque alguém quer que eu faça. Né? Não vou priorizar, por exemplo, o que acontece muito. A pessoa é casada, tem família e não desapega dos pais. Não desapega dos pais. Os pais sempre são prioridade em detrimento da esposa e do marido. Onde já se viu isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Até já aproveitando esse ganchinho, vou te falar, se você é casado, casada, e você tem a sua família, né, independente se você tem filhos ou não, mas se você é casado ou mora junto, entenda uma coisa. A pessoa mais importante que tem na sua vida, aquela que você tem que entregar de tudo, é o seu cônjuge. Em primeiríssimo lugar. Paulo, eu tenho filhos, não importa, é o seu cônjuge que é em primeiro lugar. Depois vem os seus filhos, depois vem as outras pessoas. Aí vem seus pais e tal. Mas tem gente que, por exemplo, coloca os pais em detrimento do cônjuge. Não dá. Vai dar ruim no relacionamento. Né? E muitas vezes faz isso sabendo que vai dar ruim, sabe? Né? Eu conheço, né, já vi casos de pessoas que tanto têm conhecimento, né, fala, mano, não era o certo, mas faz porque é bobinho. Ou o outro que não faz a menor ideia do que está acontecendo e sempre acaba fazendo isso. Então coloque atenção. Mas é no geral, você não pode ser bobinho de ninguém. Você não pode querer que as expectativas dos outros, né, sobreponham as suas. De forma alguma. Você tem que pegar e ter convicção. Cara, muitas vezes você vai ser taxado de chato, mas só que você vai ver que, principalmente no começo, se você não é acostumado a fazer isso, você vai ser taxado de chato, de mala, de arrogante. Só que passou essa fase, as pessoas vão te respeitar. Elas vão te respeitar. Porque quem abaixa a cabeça e fala assim pra tudo, ninguém respeita, cara. Ninguém respeita. Sabe aquela pessoa que diz que te respeita pra um caramba? Que fala assim, nossa, você é tudo, você é assim, eu adoro, te estimo pra caramba, não sei o quê. Mano, essa pessoa, e você sempre abaixa a cabeça, sempre faz de tudo. Essa pessoa ela não te respeita, cara. Ela não te respeita. Você pode ver que muitas vezes uma outra pessoa do seu convívio que é um pouquinho diferente, que não é acostumada a baixar a cabeça, ela faz de tudo para aquela outra pessoa, mas para você, não, a pessoa aqui tá de boa, ele é de boa, né? Para esse aqui tá bom. Então, não, se ponha, se valorize, beleza? Não é ser arrogante, não é diminuir ninguém, é entender que você precisa fazer o que você quer e você precisa fazer o que precisa ser feito dentro daquilo que você quer, que você deseja alcançar, que você deseja fazer. Fechou? Próximo ponto. Cadê? Pensamentos negativos. Você tem que ficar atento aos seus pensamentos. Aqui, a gente já, no decorrer do treinamento, eu já mostrei para vocês ferramentas, de como você ficar presente. Se você estiver exercendo a sua presença, estar presente, e usando o observador e observado, desassociando-se dos seus pensamentos, você vai começar a ver os seus pensamentos. Tanto que eles não vão mais pensar como você, como se fosse em primeira pessoa. Eles vão começar a conversar com você. Vai ser uma maluquice, você vai pensar, mas não é. Você está ficando mais lúcido, tá? Conforme você vai se aprofundando nisso, você vai ficando cada vez mais lúcido. E aí o que acontece? E aí você vai começar a identificar mais facilmente esses pensamentos negativos. E aí quando vem um pensamento negativo desse, você automaticamente já vai ressignificar ele. Puxa, cara, nossa, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Opa, não, eu vou conseguir sim, eu vou dar um jeito. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Entendeu? O negócio vê se já ressignifica na hora. Você já bota um caminhão em cima e tritura aquilo ali e pau para a obra. Ressignifica com pensamento e com ação. Pensamento, ação. Pensamento, sentimento, ação. E assim vai indo. Então, identificou um pensamento negativo na hora, pum, já ressignifica. Quando eu falo ressignificar, você não precisa entrar naquele exercício profundo que a gente está fazendo. Aquilo ali é para coisas mais profundas. Isso aqui que eu estou falando são para pensamentos que aparecem ali na sua tela mental, ali no seu dia a dia. Já ressignifica isso na hora, transforma essas impressões.
Transforma essas impressões. O que são impressões? Impressões é tudo, né, de informação que chega aí através dos nossos 5 sentidos. É chamado de impressão. E muitas dessas impressões, né, muitas delas a gente não percebe. Né? A gente, como eu falei, processamos várias informações, mas a gente não percebe muitas delas que estão chegando até nós. Mas mesmo assim não quer dizer que ela não vai influenciar a gente. Pode influenciar. Mas as que você perceber que são de aspecto negativo, que vão contra algum valor, contra algum princípio que você prega, você já tem que reverter. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu, né, identifiquei em mim que eu tinha um aspecto muito luxurioso, né? Muito luxurioso. E conforme, né, vocês vão ver na aula do ego, você vai ver que luxúria é um ego muito, muito forte e muito complicado. E aí o que acontece? Eu falei assim, eu vou ficar atento porque eu não quero ficar olhando para nenhum tipo de mulher com segundas intenções. E muitas vezes não é que você fica pensando com segundas intenções, mas é que você fica olhando, tal, você dá uma olhada. E eu falei assim, cara, não quero mais isso pra mim. Isso vai contra os meus princípios. Eu quero honrar minha esposa, né, no físico, no mental e no emocional. Eu quero honrar minha esposa assim. Então eu não vou fazer isso. E aí fiquei policiando, cara. E aí fiquei policiando. Toda vez que acontecia, que vinha algum pensamento luxurioso, eu falava, opa, não. Por que eu vou fazer isso? Né, eu tenho a minha esposa é linda, maravilhosa, e ela é mesmo, né, uma mó gata. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo olhando para outra pessoa? E isso porque eu já fui acostumado, porque eu trabalhei um bom tempo com fotografia. E na fotografia, por incrível que pareça, né, principalmente nos ensaios sensuais que eu ia fazer, isso não acontecia. Olha que loucura, né? Porque eu me entregava pro trabalho que eu estava fazendo. Né? Mas no dia a dia, assim, tinha que ficar esperto. Então, e até hoje tem que ficar esperto, só que hoje já está bem mais tranquilo isso, né? Então, por exemplo, é um princípio isso para mim. Então, eu não quero, então eu vou policiar. Então, você vai fazer o quê? Você vai ficar atento, né? Vai fazer um caderno de anotações, tipo um diário psicológico, e vai colocar valores. Vai ficar, por exemplo, vai começar a anotar o que acontece com você que você gostaria de mudar, que de repente você faz, executa, que você está prestando atenção, que passa muito na sua mente. Ah, eu minto muito. Beleza, vai ficar atento. Ah, eu sempre olho para a bunda da mulher, sempre olho para o peito dos homens. Então, vai lá, vai fazer tudo isso aí, vai anotar, vai fazer um diário psicológico e vai começar a ficar atento em tudo isso aí que você está percebendo. Você vai ver que o que acontece, lembra da luzinha, que é a sua consciência? Tem muita coisa que passa desapercebida em você, mas que influencia a sua vida, como você vai ver nas aulas bônus. Mas influencia a sua vida. Porque as impressões, elas não importa se você está percebendo elas ou não, elas estão acontecendo. E elas vão agir aonde? Aonde? No seu subconsciente, né? Tudo que você não percebe vai para onde? Pro seu subconsciente, inconsciente e infraconsciente, tá? Então, atento nos seus pensamentos negativos e nessas questões que vai contra algo que você gostaria, né? Contra algum princípio, algum valor, né? Algum pensamento que vai contra isso, então você também tem que ficar atento. Próximo ponto. Se afasta das pessoas tóxicas, aquelas pessoas que te colocam para baixo. A gente já falou sobre isso na questão da blindagem lá, né? Mas se afasta desse tipo de pessoa. Não tem dó, cara. Não tem dó. Essas pessoas, acredita no que eu tô falando, essas pessoas, elas não têm dó de você. Elas não têm dó de você. Corta. Ai, Paulo, mas eu conheço há 10, 15 anos. Mano, você vai ver que no fundo, muitas dessas pessoas, estou te falando por experiência própria, experiência de vários alunos, experiência de muitas pessoas, né, próximas, alunos e tudo mais. Você vai ver que no fundo não era amizade. Não é tipo amizade no sentido de amigo mesmo, né? Você vai ver que no fim das contas, gente, é duro falar isso, sabe? É duro falar, mas você vai ver que no fim das contas dá pra contar nos dedos de uma mão as pessoas que são seus amigos de verdade, né? É complicado. E assim, já te adianto outra coisa que é chato de falar, mas infelizmente é verdade. Né? As pessoas que vão mais te colocar para baixo, as pessoas que vão mais complicar a sua vida, né? Sendo com intenção ou não,
São boa parte da sua família e boa parte das pessoas que você acha que são seus amigos. Experimenta mudar. Enquanto tá no mesmo nível de que todo mundo, tem uma certa ali, né, como diz, um certo harmonia. Começa a mudar. Começa a agir diferente. Começa a prosperar. Quando eu falo prosperar, não é prosperar financeiramente, mas também é prosperar naquilo que você está querendo. Né, ampliar, melhorar, né, ganhar mais naquilo que você está querendo. E se for dinheiro, então, aí que você vai ver quem são seus amigos de verdade. Porque, no fundo, gente, é difícil falar isso, mas o ego, ele está em todo mundo. Não existe uma pessoa que não tenha ego, a não ser aqueles que já trabalharam e eliminaram. Olha só, não existe pessoa sem ego, a não ser aquelas que já trabalharam ele e eliminaram. Então, cara, muitas vezes você vai ver, você começa a prosperar e aí a pessoa, ela não quer que você prospere, porque prosperar incomoda ela, mexe dentro dela, faz com que ela pense assim, eu também tenho que me mexer, porque aquela pessoa está prosperando. Eu também tenho que fazer, só que eu não sei o que fazer e ela não vai querer. Isso às vezes é consciente e na maioria das vezes é inconsciente. Mas, de qualquer forma, você precisa cortar. Ou aquele esquema que eu falei, né? Saber lidar com a situação para que você não entre nessas coisas que vão gerar uma situação meio tóxica que vai te puxar para baixo. Mas principalmente se você está nessas questões, né? Tá passando pela ansiedade, pela depressão, evita pra caramba, de preferência se puder cortar, corta, tá? Próximo. Acolha suas vulnerabilidades, né? Entenda das suas fraquezas, né? Acolher não é no sentido de, tadinho, não é isso. Né? Acolher é entender as suas vulnerabilidades, entender as suas fraquezas. Eu sei que eu tenho determinadas fraquezas, né? Então, o que eu faço? Acolher é no sentido de entender. É você falar assim, olha, tá aqui, né? Eu tenho que fazer algo a respeito sobre isso. Tá aqui. Né? Não é tipo, não é porque eu tenho isso que eu sou uma pessoa ruim. Não é porque eu tenho isso daqui que eu sou uma pessoa que não vai prosperar. Não é que eu tenho isso aqui que eu sou uma pessoa que não vale a pena, né? Que não merece felicidade, que não merece prosperar, que não merece atenção, que não merece ter um amor, que não merece ter um companheiro, uma companheira. Não é por conta que eu tenho essa vulnerabilidade, que eu tenho esse defeito, porque o que acontece? Né? Principalmente se vocês forem entrar na questão aí no nosso treinamento do Despertar da Consciência, vocês vão ver que no decorrer do treinamento, na verdade, de tudo isso que a gente já passou até agora no Destravar da Ansiedade e da Depressão, se vocês conseguirem utilizar isso e for aprofundando, vocês vão começar a achar coisa dentro de vocês que vocês falam assim, cara, eu não acredito que eu tenho isso dentro de mim. Eu já acostumei com isso, né? Porque o que acontece? No seu subconsciente estão uns defeitos ali mas defeitos tranquilos, vai. Defeitos que, assim, de repente a sociedade aceita, sabe? No seu inconsciente a coisa começa a dar uma apertada. Vão ter coisas ali que pessoas podem considerar imorais, e até mesmo você. E são mesmo, sabe? E são mesmo. Mas estão aí dentro de você, e você nem sequer se dá conta. No infraconsciente, então, meu Deus do céu, eu não vou nem falar que é para eu não quero assustar vocês, tá? Eu não vou nem falar porque eu não quero assustar. Mas assim, é coisa que você abomina mesmo, sabe? Mas tá lá. E aí o que acontece? Então, é você olhar para isso e falar assim, não é, cara, eu não sou um monstro porque eu tenho isso. Né? Muito pelo contrário, agora que eu vi que eu tenho, eu vou trabalhar para poder eliminar isso de dentro de mim. Né? Trazendo agora de volta aqui para umas coisas mais simples. Pô, eu vi que eu sou um mentiroso, mas eu minto pra caramba. Já me dei conta que eu minto pra caramba. Pô, eu sou uma pessoa que por conta que mente, eu não mereço amor. Eu não mereço encontrar uma pessoa boa. Ainda mais agora que eu tô me dando consciência e eu quero mudar disso. Você tá entendendo? Então é entender as suas vulnerabilidades, entender as suas fraquezas.
Entender aquilo que é seu calcanhar de Aquiles. Né? Entender isso de uma forma doce, sutil, que você fale assim, poxa, eu tenho, mas eu vou resolver, e não é porque eu tenho isso que eu não mereço as melhores coisas que esse mundo e que as pessoas desse mundo têm para me oferecer. Tá? Vamos ver o próximo ponto aqui, que eu deixei marcado para vocês. Cadê? Ah, nossa, esse é terrível. Esse é terrível. É muito bonito. Eu não sei se vocês pegaram a época. Acho que hoje talvez ainda seja assim, né? Por exemplo, de fazer entrevista de emprego. E aí a pessoa perguntava lá, qual o seu maior defeito? Poxa, eu sou perfeccionista. E achava que tava abafando. Falando, perfeccionista, então eu sou puta. Esse defeito é bom. Cara, não é assim. Ser perfeccionista, de coração, é terrível. É terrível. Como assim, Paulo? O perfeccionista, ele gosta de fazer as coisas muito bem feitinhas e ele vai entregar tudo muito bem feitinho e tudo mais. Não é isso, cara. O perfeccionista não é isso. O perfeccionista, do lado negativo, é aquele cara que aquela pessoa que nunca consegue fazer o que se propõe a fazer porque fala que nunca encontra a perfeição. E nunca vai encontrar, gente. Nunca vai encontrar. Vou dar um exemplo. Há uns anos, bons anos atrás, devia ter uns 16 anos. Isso durou dos 16 até uns 22, 23, 24 anos, por aí mais ou menos. Eu e uns amigos, nós jogávamos RPG. Né? RPG é um jogo que você interpreta personagens e é um jogo de fantasia, você tem um mago, você tem o guerreiro e tudo mais, e você interpreta personagens e vocês saem para uma aventura. Assim. E aí o que acontece? Nós desenvolvemos, para encurtar mesmo o negócio aqui, nós desenvolvemos um jogo e eu sabia, mesmo naquela época, principalmente depois que eu já estudava determinadas coisas de empreendedorismo, eu sabia que esse jogo tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para virar algo realmente assim que ia ser um sucesso. Só que acontece, todos nós lá, e inclusive eu, éramos muito perfeccionistas. Muito, muito. Então a gente criou toda a questão do jogo, beleza, tá muito louco, tá da hora, vamos, nossa, legal, não sei o que, né, pensando em lançar e tal, não sei o que. Passava 2 dias e falava, puta, caramba, por quê? Passava esse negócio, passava 2 dias e falava assim, nossa, caramba, a gente não, tem que melhorar aqui, tem que fazer isso aqui, não sei o quê. Por quê? Porque daí a sua visão mudou, as suas questões mudaram, aí você fala, não, isso não é perfeito mais, agora eu tenho que deixar perfeito. Aí deixava no que supostamente era perfeito, daqui a pouco fala, não, isso aqui não é perfeito mais, agora eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui. O que eu tô querendo dizer com isso? Você nunca vai terminar o negócio, você nunca vai fazer, né? Até diz, dentro do empreendedorismo, né, diz assim, tem um ditado que diz assim, olha, você lançou um produto, né, lançou uma marca, lançou um negócio e a pessoa fala assim, tá perfeito? Aí você fala, cara, tá perfeito, parabéns, demorou para um cacete para lançar, perdeu oportunidade pra caramba. Porque se tá perfeito, é porque você já perdeu muito tempo. Então, não quer dizer que você não vá fazer as coisas com o melhor que você tem, não é isso. É exatamente o lance é fazer o melhor que você pode com o que você tem agora. Esse é o lance. Fazer o melhor que você pode e faça. Né? Lance. Execute. Não fica procrastinando, não fica inventando desculpa para dizer que aquilo não está perfeito e não faz. Né? Muitas vezes o perfeccionismo está atrelado ao medo. Você nunca quer terminar porque você tem medo de fazer alguma coisa. Por exemplo, né? Esse curso aqui que eu estou dando para vocês. Eu estou dando o meu melhor. É óbvio que daqui a algum tempo eu vou olhar para ele e vou falar, nossa, dava para fazer isso aqui melhor. Dava para fazer esse negócio aqui melhor. E aí eu posso pegar e mudar. Posso acertar a rota depois, posso acrescentar coisas, posso tirar coisas se eu achar necessário. Mas o importante é, faça o que você tem que fazer. E faça o melhor que você pode, com o que você tem agora.
tá? Não fique falando, na hora que tiver assim, eu vou fazer. A hora que tiver nessa condição, aí eu faço. Na hora que, nossa, quando acontecer isso... Não, por exemplo, viagem. Viagem. Até acho que eu vou fazer um negócio sobre desfrute. Viagem. A pessoa vai lá e fala, não, quando eu estiver ganhando tantos R$1.000, aí eu vou fazer uma viagem. Não, cara. Você não vai fazer quando você... você não vai fazer. Isso é uma desculpa. Faz com o que você tem agora. Puxa, Paulo, mas não dá o dinheiro. Economiza. Guarda uma parte. Prioriza. O que é prioridade para você? A viagem é prioridade? Se ela for prioridade, você vai guardar um dinheirinho ali e vai fazer uma viagem. Do contrário, você nunca vai fazer. Não tem essa. Assim, quando eu atingir aquela tal coisa, aí eu vou fazer isso. Não vai fazer. Não vai fazer. Acredita. Isso daí é uma fuga da sua mente. Acredita. Então, deixa o perfeccionismo de lado e passa a fazer o melhor que você pode com o que você tem agora. E conforme você vai fazendo, você vai melhorando conforme as coisas vão melhorando, você vai fazendo melhor ainda. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na lista. Aqui, ó. Tem a ver já com desfrute, né? Desfrute das coisas que você conquista. Desfrute dos seus triunfos. Desfrute de tudo que você tem na vida. Desfrute. O que é desfrutar? Desfrutar é aproveitar. É você, por exemplo, eu ganho um salário mínimo, mas eu desfruto disso. Eu pago as minhas contas, economizo o dinheiro que dá e uma vez a cada 3, 4 meses eu vou para a praia, eu vou para o restaurante que eu quero, eu compro a roupa que eu quero. Poxa, eu fiz passei numa prova mó difícil e tal. Desfruta, recompensa. Isso tem a ver com a atividade do cérebro. Seu cérebro precisa ficar acostumado a isso. Ele precisa começar a entender que toda vez que ele triunfa, ele ganha algo. Por quê? Porque ele vai trabalhar daí ao seu favor. Ele vai trabalhar ao seu favor. Ele sempre vai arranjar mecanismos para resolver os seus problemas, as suas dores, né? Porque ele vai querer a recompensa. Nossa, é quase como um cachorrinho, sabe? Quando você está adestrando um cachorrinho, você adestra o cachorrinho, vai lá, dá um negocinho para ele. Aí, senta. Aí ele vai, sentou, opa, toma um biscoitinho e tal. Até chegar uma hora que você fala, senta, aí você não precisa dar mais. Por quê? Porque ele já acostumou com aquilo. O cérebro é parecido com isso. Ele tem mais ou menos essa mesma pegada. Então, você precisa aprender a desfrutar. Desfrutar. Paulo, eu não tenho tanta grana para poder desfrutar, para poder fazer... Cara, você tem que dar um jeito de desfrutar. Tem que dar um jeito. É o que eu falei. Não importa se, sei lá, uma vez a cada 6 meses você vai fazer alguma coisa de desfrute. Né? Uma viagem, vai comprar alguma coisa para você, vai, sei lá, qualquer coisa. Mas você precisa desfrutar. Desfrutar do que você tem agora. Para que você vá treinando seu cérebro a isso. E aí, conforme você vai progredindo, você vai podendo desfrutar mais. Né? Tem até um esquema que muitas pessoas, principalmente da questão de finanças, falam assim. Por exemplo, você ganha seu salário lá, né? De 10 a 20% do que você ganha, a primeira coisa que você vai fazer é dar esse dinheiro para você, de 10 a 20%. Pô, por exemplo, você ganha 1.000, o salário está R$1.200, R$1.400 que vai vir agora, né? Vamos por 1.400. Então, 10% 140, né? 20% 280. Então, 140 ou 280, cara, né, entre 140 e 280, você pega esse dinheiro, não importa o que tenha. Eu tenho quanto para pagar? Não importa que eu tenho quanto para pagar, não importa. Você vai pagar primeiro você. Aí depois que você pagou você, aí você vai fazer as outras coisas que você tem que fazer. Aí com esse dinheiro que você paga, você vai, vai fazer o que você quer. Isso aí é para você gastar do jeito que você quer. Né? Se você está programando uma viagem, alguma coisa, você vai ter que economizar de outro lugar. Ou se você conscientemente quiser tirar uma partinha desse dinheiro que você se paga para investir na viagem que você quer fazer, enfim, nas coisas, faça. Mas o importante é que você se pague em primeiro lugar. Por quê? Porque isso vai criar a questão do desfrute, vai criar a questão de começar a tirar a escassez de dentro de você.
Medo de gastar, medo de ficar sem dinheiro, não é ser imprudente, é diferente. Lembra que tudo envolve planejamento, tudo envolve ter lógica, bom senso, tudo envolve você analisar a sua situação. Mas mesmo, por exemplo, você está com dívidas e tudo mais, você precisa se pagar primeiro. Você precisa se pagar primeiro para você começar a criar essa gana, que daí você vai começar a buscar novas formas de fonte de renda. Vai começar a ter outras ideias, vai começar a perceber coisas que antes você não percebia. Então você precisa começar a vibrar pelas suas conquistas. E, gente, quando eu falo assim, vibrar pelas suas conquistas, não precisa ser, eu, por exemplo, sei lá, fiz tal coisa, eu preciso ganhar algo muito grande. Não, às vezes é uma coisa simples. Às vezes pega a sua esposa, toma uma cervejinha com ela, fala, não, hoje foi top, a gente conseguiu passar no concurso, a gente, sei lá, entramos para uma outra empresa, conseguimos educar bem os nossos filhos, né, deram um show com aquilo que a gente explicou, enfim, conquistas. Tudo que você fala assim, cara, isso foi uma conquista para mim. Mesmo que não seja algo tão grandioso, cara, se valoriza, se recompensa, tá? Valoriza as suas conquistas. Vamos ver se eu separei mais alguma coisa aqui. Adquira, isso aqui é fundamental, é fundamental. Adquira cada vez mais autoconhecimento. Leia mais, se instrua mais, pratique mais. Tudo que envolve o autoconhecimento, né, desde que sejam, como diz, informações técnicas, coisas que vão realmente agregar, isso tem que ser prioridade na sua vida, porque isso vai realmente levar você a um outro patamar, vai levar você a um estilo de vida de triunfante, de quem triunfa nas coisas. Por quê? Porque se é autoconhecimento, é se conhecer. Quem se conhece vai começar a descobrir a sua identidade, e a sua identidade, ela é de triunfar. Uma das qualidades dela, a sua identidade, ela só é qualidade. Só é virtude. Então, você vai começar a expressar essas qualidades, essas virtudes. Então, a tendência é que você comece a ir melhor em qualquer aspecto da sua vida. Então, se conhecer. Tem até um ditado, que eu acho que é Sócrates, que diz, né, que conheças... Como que é? Conheças a verdade... Não. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por quê? Porque é um universo que tem aqui dentro de você. Você precisa ir desvendando esse universo. E por que deuses? Né? No sentido de virtudes, das qualidades mais divinas que você imagina já estão dentro de você. Pensa assim, você é uma semente. Se você olhar, por exemplo, para uma semente, você não sabe, né, de qual árvore ela é. Né? Se você olhar para uma semente, você fala assim, cara, será que essa semente, o que tem dentro dessa semente? Será que se você olhasse para a semente, você vai falar assim, cara, existe uma árvore extremamente gigante, né, tipo frondosa, com muitos frutos. Cara, tem gente que vai olhar e falar, cara, será? Será que vai acontecer isso mesmo? O ponto é, essa semente tem essa potencialidade. Tudo toda aquela árvore frondosa com seus frutos, com sua beleza, com suas flores, com suas folhas, com seu tronco gigante, robusto, tá dentro de uma sementinha, cara, desse tamanho assim, muitas vezes. E dentro dessa semente existe essa possibilidade. Se ela vai vingar ou não, vai depender de alguns fatores. Vai depender da terra, vai depender da água, vai depender do sol, vai depender do cuidado que está tendo ali. E essa analogia serve para nós. Nós temos essa semente dentro de nós. Nós temos uma potencialidade gigantesca dentro de nós. Na verdade, pode-se dizer que é infinita. Só que você precisa das condições, né, certas para que você floresça, para que você dê frutos.
Então, o autoconhecimento é uma dessas questões. Então, né, dê uma certa prioridade para isso na sua vida. Se eu separei mais alguma coisa... Acho que não. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, né? Tem a ver com o desfrute de certa forma assim também. A gratidão. Olha, eu sei como é, assim, ter uma vida apertada e você olhar e você falar, caramba, isso aqui, será que vai dar certo esse negócio? Será que eu vou pagar as contas e tal? Sei como é isso, gente. Mas mesmo dentro desse cenário, mesmo com ansiedade, mesmo com depressão, você precisa exercer a gratidão. Mesmo porque, depois eu vou explicar um negócio para vocês, você precisa exercer a gratidão. Olha, no começo é difícil, você vai falar, cara, como que eu vou agradecer, mano? Tô tudo ferrado aqui, né? As coisas não estão dando certo, como que eu vou agradecer? Cara, você precisa, mano. Você precisa, e vai ser difícil, e além de ser difícil, vai exigir muito de você no começo. Mas lembra, é um hábito. Conforme você vai fazendo, você vai internalizando isso em você. Até que chegar uma hora que você vai sentir mesmo gratidão por aquilo que você tem. E você busca coisas para agradecer. Agradeça pela família que você tem, agradeça pela casa que você tem, ainda que esteja difícil de pagar, agradeça pelos filhos que você tem, agradeça pelo dinheiro que você tem, agradeça pelo emprego, agradeça pela saúde, agradeça por estar levantando mais um dia, agradeça pela oportunidade que você está tendo de aprender mais um dia, agradeça porque você está com dificuldade, mas essas dificuldades vão se transformar em força para você. Agradeça então por todas essas coisas. Comece a ter consciência disso. Lembra, vai tirando do subconsciente, trazendo para a consciência que você vai conseguir ter essa questão da gratidão. Você vai conseguir ser grato por essas coisas. E quando você vê que você está ficando, né, vou até usar aqui, você está ficando foda nessa questão de gratidão, é quando acontece uma zica na tua vida e você fala, mano, obrigado. Obrigado, porque olha a oportunidade que eu estou tendo de aprender. Olha a oportunidade que eu estou tendo de identificar um ego dentro dessa coisa terrível que está acontecendo. Ah, Paulo, isso é balela. Não é balela, cara. Não é balela. Isso é real. E cada vez que você vai conseguindo dar esses saltos nesses níveis, você vai ver que você é capaz de agradecer por tudo. E você vai ver que muita coisa acontece, até mesmo coisas ruins acontecem, porque se você fazer o que precisa ser feito nessa situação ruim, ali na frente você vai ter uma recompensa muito zica. Você vai ter uma recompensa muito grande. Então, comece a exercer essa questão da gratidão. Próximo. Cuida da sua autoimagem, cara. Isso aí é de extrema importância. Você tem que estar alinhado, você tem que estar bonito, você tem que estar bonita, né? Desculpa o que eu vou falar aqui, tá? Não sei, né? Espero que você não se ofenda. Não estou falando isso por mal, não se ofenda. Mas hoje em dia a gente vê, eu sou bonita do jeito que eu sou. E a pessoa tá lá, desse tamanho assim. Gente, desculpa falar, não é bonito, gente. Não faz bem para a saúde, não faz bem para a sua autoestima, não faz bem para nada. Você não, se aceitar o estado, né, aceitar como você está hoje é uma coisa, é você entender como você está. Mas agora, aceitar que isso é algo bom é querer distorcer a realidade. Não tem nada de bom em ser gordo, gente. Desculpa o que eu vou falar. Não tem. A sua saúde é ruim, sua pressão é ruim, você tem mais chance de diabetes, você tem mais chance de... Você não tem, como diz, fôlego, não tem ânimo, seus hormônios, sua testosterona, progesterona são baixas na maioria das vezes, não dá tesão. Não é que dá tesão no sentido da parte de fazer sexo, mas é difícil para você ter mais tesão. Caramba, por que é bom isso, bicho? Não é bom. Cuida de você. Cuida do teu corpo. Queira ser bonito. Lembra da seguinte, você que
que já tem uma certa crença, ou que já é mais assim, ligado mais nessa questão espiritual / religiosa, lembra que assim, cara, nosso corpo e não é nem questão de ser religioso, sabe? Mas o nosso corpo, ele é um templo. Ele é um templo. E se você quer expressar aquilo que você mais tem de melhor, aquilo que você mais tem em relação a quem de fato você precisa estar alinhado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Quanto melhor você estiver nesses pontos, então entra o físico. Quanto mais bonito você tiver, quanto mais em forma você tiver, quanto mais, como eu posso dizer assim, vou usar essa palavra, mas não entenda para o lado negativo. Quanto mais esteticamente você estiver apresentável, vai ser melhor em todos os aspectos da sua vida. Cuida da sua imagem. Queira ser atraente. Poxa, Paulo, mas eu já tô assim bem passadinho, né? Ou já tô com mais idade, ou já tô com muito sobrepeso. Cara, desculpa o que eu vou te falar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Já vi cara de 180 quilos, mano, virar um cara rasgado, trincado, meu. Trincado. Com exercício, indo na academia, depois teve que fazer cirurgia, obviamente, para ir arrumando as coisas e tal, mas fez, meu. Era um cara cheio da grana. Não é cara cheio da grana, não, mas ele teve o quê? Prioridade. Então cuida da sua imagem. Seja o melhor que você pode, seja o mais bonito que você pode. Né? Não estou falando de comprar roupas bonitas, não, estou falando da saúde, assim, da questão de você, malhar, ficar bonito. Tá entendendo? Então cuida dessa sua imagem, porque isso vai ser bom, isso vai te trazer mais poder pessoal, isso vai te dar mais... Sua autoconfiança vai lá pra cima, Eu até conheço, assim, vou falar um caso de uma pessoa que eu vi, que era assim, ela era gordinha, bem gordinha. E aí ela falou, pra mim deu, lembra do tolerar? Eu não tolero mais isso, pra mim deu. E foi lá e meteu o pau, cara. Acho que ela mudou, assim, coisa de uns 2... Claro que ela foi mudando, né? Você vê a progressão, assim. Mas em uns 2 anos ela virou aquela moça que, sabe? Que você fala assim, você fala, cara, que mulher bonita da porra. E ela foi com essa sede, assim, com esse negócio, que a autoestima dela até, tipo, passa às vezes do ponto, de tão assim que ela ficou. Né? Às vezes chega a passar do ponto. Por quê? Porque viu que realmente falou assim, cara, olha isso aqui. Olha como é que eu tô. Um arregaço. Então, vai pra cima. Paulo, eu não sou muito bonito, Claro que é, velho. Isso é uma coisa que eu falo pra você. Cara, você tem que ser muito judiado. Como diz assim, você tem que ter, para falar que você não tem nenhuma qualidade, nenhuma questão estética. Cara, mas tem que ser muito mesmo. E outra, já vi gente que você olha e fala assim, caramba, aqui é complicado. E o cara foi lá e, mano, trincou o corpão, velho. Ficou o corpo bonito. Quando eu falo trincar, não é um bodybuilder, gente. Não é uma pessoa extrema, arregaçante, mas ficou bem alinhado, bonito, abdômen exposto, peito e tal. Cara, mudou. A cara era meio esquisita, mas junta a cara inimigo com o corpo, você olha e você fala, mano, apresentável pra cacete. Então, não tem essa. Cai pra cima e vai resolver essa questão, vai melhorar. Você vai ver que a sua percepção, sua capacidade de olhar pra si, de se amar, de se melhorar, vai ser bom pra caramba. Porque o que acontece? Por exemplo, que nessa pessoa que eu falei, que ela passa às vezes do ponto. Aí já entra as questões que são relacionadas ao ego, ao orgulho e tudo mais, né? Só que é mais simples você tratar uma pessoa que tá nesse extremo de que ela que ela se acha pra caramba, do que uma pessoa que tem uma visão completamente equivocada e se acha uma coitada, se acha feia e tudo mais. É muito mais fácil você tratar uma pessoa que, na teoria, até é vista como arrogante do que uma pessoa que está se vendo na fossa. Então,
É preferível você estar desse lado e aqui já aprendendo um monte de coisa, ou depois aí no curso do Despertar da Consciência você vai aprender a entender e chegar no equilíbrio disso, entendeu? Então cuida da sua imagem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que era isso mesmo. Bom, falei para um caramba aqui, né? Ficou essa aula aqui de bônus do bônus para vocês ir alimentando aí a autoconfiança, a autoimagem, no bom sentido, né? E trabalhando essas questões para que você fique cada vez mais forte, cada vez mais motivado, cada vez mais para frente e com ânsia de viver, de resgatar a sua vida. Isso aqui aliado com tudo que a gente já discutiu, você vai poder fazer um verdadeiro estrago aí um estrago no bom sentido, tá? E para você que ficou meio sentido, não sei se você ficou sentido quando que eu falei a respeito dos gordinhos, gente, não tô falando por mal, nem por preconceito, nem nada. Eu tô falando porque realmente assim, se aceitar é entender aonde você está, o que você tem, desfrutar do que você é e da onde você está, do que você tem, mas ter aquela coisa do incontentamento positivo. Eu desfruto de tudo que eu tenho, eu aproveito tudo que eu tenho, aproveito o que eu sou, como o meu corpo está agora, não me preocupo com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porém eu quero melhorar. Eu quero mais, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter um corpo mais bonito, eu quero fazer coisas que antes eu não podia fazer, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero trocar de emprego, eu quero fazer coisas novas. Então é um incontentamento, né, como diz, é um incontentamento positivo, tá? O que é esse incontentamento positivo, para a gente fechar aqui? Você desfruta de tudo que você tem, de tudo que você é nesse momento, porém você não está satisfeito, mas não satisfeito de forma negativa. Você quer progredir. É isso, é simplesmente isso, tá? Não leva para o outro lado, né? Se doeu em você é porque você tem algo aí dentro para trabalhar, tá? Porque eu estou falando de coração mesmo, não é para ofender, não é para nada nesse sentido, muito pelo contrário, eu quero que você se arregace, eu quero que você saia daqui, realmente transformado, com altas chaves viradas, você fala assim, meu Deus do céu, eu realmente vou retomar minha vida e vou fazer dela um terror aqui nessa terra. Fechou? É isso aí, tamo junto.